Por que Pressure é melhor do que Roblox Doors? Esse daqui é um título que você provavelmente já deve ter ouvido em algum lugar por aí, mas pois é. Vamos falar sobre dois jogos muito interessantes da plataforma do Roblox hoje. Dois jogos que são bastante parecidos, muito interessantes com conceitos, e os dois você tem que ficar andando por aí em portinhas e tentar não ser morto por bichos que vem na sua direção do nada gritando. Isso vai ser divertido. Doors. Eu acho que não seria exagero dizer pra vocês que possivelmente nós estamos falando do maior jogo de terror e mais popular também jogo de terror que já foi feito na plataforma do Roblox. E isso por si só já é uma coisa bastante interessante, visto que Roblox é uma plataforma gigantesca de jogos, com muitas pessoas criativas lá dentro. É uma coisa bem interessante conseguir criar um jogo lá dentro que tenha conseguido quase que fundar um gênero próprio. Roblox Doors é aquele famoso tipo de jogo que, apesar de complexo, é super fácil de explicar. Fora sua história, seus conceitos e sua gameplay sistemática, você basicamente pode resumir tudo em: você e um grupo de amigos aleatórios estão entrando em um hotel que tem monstrinhos lá dentro que vão tentar te matar a todo custo. Para que você possa de fato sobreviver, você vai ter que avançar das portas 1, 2, 3, 4 e por aí consecutivamente, da primeira porta até a 100ª. E por ser um jogo tão interessante assim, como eu disse, teve seu próprio gênero criado. Milhares de fangames foram feitas no último ano com a ideia de criar algo parecido, ou copiado basicamente, de Roblox Doors, que é o que a maioria das pessoas fazem. No entanto, nas últimas semanas aí, dias, uma coisa interessante começou a acontecer na internet depois do lançamento de um fangame específico, conhecido como Roblox Pressure, um fangame de Doors que não apenas ficou muito popular, mas como começou a ficar tão famoso que até mesmo chegou a levantar a dúvida em algumas pessoas como um jogo que está rivalizando com Doors, para que as pessoas queiram descobrir qual deles alguém conseguiu pela primeira vez. Vídeo, você já sabe o básico spoiler de que eu acho Pressure melhor, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Por que Roblox Pressure é melhor do que Doors? Não esquece de se inscrever no canal antes da gente começar, por sinal, para poder ajudar a gente a pegar 1 milhão de inscritos, e de ativar o Seja Membro aí, caso você queira receber os vídeos do canal antecipadamente. Tendo dito isso, pega alguma coisa pra comer, senta aí e vamos nessa. Vem comigo. Tá legal então. Vamos do básico. Se você já jogou Pressure, você já jogou Doors, e vice-versa, por sinal. Afinal de contas, os dois jogos são essencialmente a mesma coisa. Tanto Doors como Pressure são o famoso tipo de jogo onde você entra em uma espécie de labirinto com 100 portas, onde você precisa atravessar da primeira até a 100ª. Entrar pela porta 1, sofrer, sair pela porta 100. Em Doors, no caso, nós estamos em um hotel que mais parece com um labirinto, com uma história um pouco mais enigmática, que não conta pra gente exatamente onde a gente tá ou quem nós somos. Enquanto que em Pressure, nós temos uma pequena história que conta que nós somos contratados por uma empresa para poder fazer essa missão, para passar pelas 100 portas e conseguir um cristal que está no final dessa missão. Ambos os jogos têm muitas similaridades em questão das salas, os itens, o dinheiro e vários outros utensílios que nós vamos encontrar em todas as salas para poder nos ajudar. Algumas criaturas de ambos os jogos são parecidos, afinal de contas Pressure é um fangame de Doors a princípio de tudo. Criaturas como Rush, por exemplo, que estão presentes em ambos os jogos. Rush, que é aquele bicho que aparece correndo e fazendo muito barulho e você tem que se esconder no armário. A única diferença dele é que em Pressure ele é basicamente um peixe e em Doors ele é só um fantasma. Também temos a criatura dos olhos, por exemplo. Um amontoado de olhos que, se você observar e focar sua câmera nesse bicho por um segundo que seja, você vai levar dano. Também a diferença é que em Doors ele é um fantasma e em Pressure ele é um peixe. Por sinal, também temos uma leve diferença que em Pressure, se você passar pelo lugar onde ele está perto, ele vai forçar a sua câmera a olhar pra ele, o que deixa ele um pouco mais legal do que a criatura de Doors. Enfim, como ambos os jogos são extremamente parecidos, podemos comparar eles como várias coisas. Como jogos em si, como as mecânicas e como elas funcionam, e até mesmo como um jogo de terror. Sendo assim, eu acredito que uma ideia interessante para colocar como primeiro ponto aqui seria o equilíbrio que ambos os jogos têm entre terror e ação. Então vamos lá. Se você gosta de jogos de terror em geral, acredito que você saiba como funciona essa ideia, não é? Todo jogo de terror possui uma espécie de equilíbrio que acontece às vezes entre terror e entre ação. Momentos tensos de ambientação que tentam fazer você respirar numa boa, tentam te ensinar as mecânicas de em pouco. Aquele famoso momento onde seu personagem tá entrando em uma casa abandonada, ele tá lendo documentos, tá aprendendo como se usa os comandos do jogo e as coisas estão ali te deixando respirar, te deixando ficar mais tranquilo. Enquanto que momentos de ação são genuinamente os momentos onde uma grande perseguição começa ou algo mais fora da curva rola. E aí basicamente você tá por conta, porque agora sim o jogo vai tentar te matar. Quando nós pensamos na palavra equilíbrio, quando fazendo esse tipo de correlação com Pressure e Doors, eu diria que isso se torna interessante porque Roblox Doors possui atualmente 2 capítulos, né? O que foi lançado há quase 2 anos atrás e o que foi lançado agora no mês de agosto de 2024. Então nós temos algo para poder fazer uma comparação que torna ela bem interessante. Roblox Doors, eu diria para vocês que é um jogo que estranhamente ou te oferece muito ou pouco quando se trata de ação. No primeiro capítulo de Doors, por exemplo,
exemplo, você consegue passar por 2 a 3 portas sempre antes de encontrar alguma criatura. Então você passa 2 portas e encontra um bicho, passa Normalmente uma porta lá pra vazia 4 e ou 5 encontra um começa bicho. a aparecer Sendo assim, coisa. um jogo bastante parado, enquanto que no Primeira segundo porta capítulo a gente até tem uma quinta costuma ser infestação de bem quieta. criaturas, onde em cada porta que você passa, você acha tipo o mesmo bicho umas 7, 8 vezes pra te atrapalhar, fazendo com que o jogo deixe de ser terror e passe a ser mais um jogo sobre mecânicas, onde muitas vezes algumas criaturas se tornam até irritantes pela quantidade de vezes que ela aparece, enquanto que Pressure mantém isso de uma forma muito mais interessante, sendo um jogo onde uma consequência acaba levando a outra. Se aquela criatura do Rush, por exemplo, aparecer e correr na sua direção, a partir do momento em que ela aparece, as luzes daquela sala vão ficar apagadas por um tempo, e quando as luzes se apagam, aparecem algumas pequenas criaturas que são conhecidas como uma espécie de pequenas lulas, que ficam vagando por aí no escuro. E se você... O ponto era que no primeiro andar de Doors funcionava basicamente assim, o Rush passava e apagava as luzes, e o Scratch só já atacava quando tava escuro. Só que no segundo andar, a iluminação é baixa demais, então mesmo em salas claras, no caso, o Scratch continua atacando. O que torna ele bem insuportável no segundo andar. Eu não gosto do Scratch no segundo andar. Isso é uma coisa que ele tá bem certo falando, na real. Foi algo que ficou meio esquisito no segundo andar. O Scratch era pra ter a mesma função das lulas, basicamente. A sala ficou escura, eles vão ficar te incomodando até você passar logo por ela. você ligar algum tipo de lanterna perto delas, você vai ser atacado. Quando uma criatura aparece, ela acaba puxando... A melhor faculdade de tecnologia do Brasil. acaba puxando, de certa forma, algumas outras. O que é uma fórmula bem interessante de terror e muito mais equilibrada, acredito eu, do que Doors. Que, inclusive, vale se destacar. Como nós estamos falando aqui a respeito de ambientação, eu acredito que o contexto que as histórias dão pra gente também façam muita diferença na questão da história. Porque quando nós paramos pra comparar esses dois jogos aqui, Pressure tem uma jogo ambientação mais bem feita. relacionado à sua gameplay apenas, por mais que ele possa possuir algum contexto de história. Se você for pensar bem, quando nós começamos a jogar Doors, nós basicamente somos jogados em um lobby de um hotel. Alguns amigos seus vão entrar dentro de uma sala, vocês vão selecionar um mapa, vão entrar na tela de loading e plau, vocês vão estar dentro de um hotel. O Pressure já tem toda uma história. Você é um prisioneiro, eles te mandam pra recuperar um bagulho num lugar que é muito perigoso pra eles mandarem pessoas normais sobre contratos normais, então eles mandam você cuja vida não vale porra nenhuma. Que vocês precisam sobreviver da primeira porta até a Tem história, tem os personagens, tem história e de como eles se tornaram aquelas coisas. O que aconteceu aqui, o que tem aqui dentro, por que as criaturas existem aqui e quem é o nosso personagem. Claro que todo esse tipo de coisa pode se tornar descartável se você pensar dessa seguinte forma, mas isso também pode ser uma daquelas coisas que te fisga pra um jogo, enquanto que em Pressure, desde o começo, quando você abre o jogo pela primeira vez, você já tem uma pequena cutscene que te explica algumas coisas, dando a ideia que seu personagem principal nesse jogo aqui acabou de ser acusado de alguma coisa e jogado na prisão. Sendo assim, ele ficou com apenas 2 opções para seguir sua vida: ficar preso em uma cela de prisão pelo resto da sua vida, ou então ele pode aceitar um trabalho de uma empresa que está tentando contratá-lo para algo. Essa empresa está tentando contratar ele para ir para o centro do oceano, pegar um cristal que está dentro de uma base embaixo da água abandonada. Essa base possui diversos perigos, e ele está sendo mandado para lá justamente porque, como ele é uma pessoa presa, ele é descartável. Muitos já foram enviados para essa missão, mas muitos também já foram mortos lá dentro. Pressure basicamente consegue te fisgar desde o início, não apenas por ter uma história central que já começa te ambientando em alguma coisa, mas também por ter um tema central como um dos medos mais comuns de quase qualquer pessoa na humanidade: a talassofobia. Se você não conhece o que é talassofobia, bom, a gente poderia simplesmente resumir isso dizendo que é um medo centrado no oceano. A gente pode estar se referindo aqui à grande vastidão do oceano, ou às criaturas marítimas que você pode encontrar embaixo do mar, ou até o próprio fundo do mar em... Cara, na minha visão, não ataca muito a talassofobia, viado. Talvez naquelas partes em que você tem que consertar os fios no meio do mar aberto, aquelas partes talvez ataquem um pouco mais talassofobia, tá ligado? Mas pra mim, você anda nos corredores fechados. O som de você estar debaixo da água naquele casulo de vidro talvez seja um gatilho leve pra esse tipo de coisa. Mas no geral, acho que não, velho. Não dá muito essa vibe. por ser escuro, por exemplo. Esse jogo dá, Subnáutica dá. Subnáutica dá talassofobia pra caralho. Do ser humano. Medo de escuro, medo do desconhecido, medo de coisas que você não pode entender, medo de não conseguir respirar, medo de não conseguir fugir. Todos conectados ao medo da grande coisa que a gente tem no nosso Subnáutica mundo, spawnando dentro da água e dando feijinho na sua tela. Fantasmas também são um tipo de medo muito específico, mas você claramente consegue entender que Doors não traz exatamente um tipo de ambientação de jogo de fantasma. Ele é basicamente um hotel com várias criaturas aleatórias
aleatórias que vão aparecer por aqui e por ali, onde a grande maioria delas na realidade são só um rosto que vem correndo na sua direção. E como nós já estamos falando em ambientação, por sinal, a gente tá falando de um jogo de terror. E por que não, então, falar das musiquinhas desse jogo aqui? Eu acredito que aqui a gente teria o primeiro ponto onde Pressure genuinamente não simplesmente se destaca um pouco mais do que Doors, mas aqui é um dos primeiros pontos onde Roblox Pressure começa a estompar Doors na forma como ele funciona. Se vocês não sabem muito sobre a música de Roblox Pressure, ela foi totalmente composta por um cara chamado de Rain. E toda ela foi feita com base em 4 jogos específicos, que são jogos que foram utilizados de referência inicial para poder criar Roblox Pressure para começo de conversa. Iron Lung, um jogo depressivo sobre uma base embaixo da água e uma missão que provavelmente vai matar o protagonista. Iron Lung foi basicamente o jogo depressivo que inspirou a história de Pressure. SCP, Containment Breach, um jogo de terror sobre SCPs, que basicamente acredito que todo mundo conheça, que foi o que deu a ideia para as criaturas. Doors, que basicamente iniciou e deu a ideia das mecânicas principais do jogo, e Ultra Kill, que foi uma das principais referências para as trilhas sonoras do jogo. Jogaço do caralho, tá? De tiro, ação e porradaria bruta. Toda vez que você pensa em algum tipo de jogo embaixo da água, me fala a verdade. Não te dá a ideia de que você vai ter alguma trilha sonora meio filosófica e calma, tipo isso daqui? Ironicamente, a trilha de Pressure, ela pode facilmente vir disso aqui pra isso aqui. Como eu disse pra vocês, como um jogo baseado a tal da música do Sai do Armário, nós temos uma vasta gama de 28 trilhas sonoras no primeiro capítulo do jogo, que vão vagando de um ponto ao outro, ao mais diferentes possíveis umas das outras. Temos trilhas sonoras claramente de ambientação, como aquelas trilhas sonoras mais calmas pra poder tocar em momentos de mistério. Temos trilhas sonoras, por exemplo, que nos dão a ambientação necessária pra várias coisas, como por exemplo, quando você entra na primeira vez na base embaixo da água, enquanto nenhuma antes da primeira criatura aparecer, vai ficar tocando uma música bastante triste ao fundo. Essa música aqui. Consegue sentir um pouco da vibe dela? Essa sensação de que seu personagem é descartável, que talvez você não volte, mas que essa é a sua única esperança. E aí algumas portas depois você vai encontrar alguma criatura bizarra pra te perseguir e a música vai simplesmente mudar pra um metalzão pesado do nada. É indiscutível que Doors, por exemplo, como um jogo interessante, também tem algumas trilhas sonoras legais, mas óbvio que a gente poderia dizer, são só algumas trilhas sonoras legais, que me agradam bastante pessoalmente, mas nada com uma ambientação tão profunda assim. E aqui nós entramos em um dos pontos que eu acredito que Pressure pode realmente estompar bem mais Doors, o quesito da história. Quando nós vamos falar sobre história, eu já dei pra vocês uma leve base do que a gente pode começar a falar aqui e ali, mas é óbvio, gente. Doors é um jogo que não tem quase nada de história. Quando o primeiro capítulo de Doors foi lançado para começo de conversa, várias pessoas fizeram teorias sobre absolutamente todos os elementos que estavam presentes no jogo. E quando eu digo todos, eu quero dizer literalmente todos. Por exemplo, o hotel, onde ele deveria ficar, o tudo que é teoria, eram as criaturas, porque o que não tem nenhuma explicação da lore mesmo. Por que as criaturas tinham surgido lore dentro de um hotel, e por aí vai. E ao torno de 2 capítulos... O maior lore que nós temos do jogo é esse bichinho aqui, que em teoria, ele passa pelo hotel roubando, pegando moedinhas. E é isso. E aí quando você abre gavetas que não tem moeda, é porque ele passou. Quantidade de respostas que nós tínhamos no primeiro. É nada. isso. Nós não temos documentos aqui, não temos textos, não temos cutscenes pra explicar alguma coisa, não temos contexto de absolutamente nada. E é claro que se nós estamos comparando os dois jogos diretamente, eu acho interessantíssimo como Pressure tem cuidado extremo com a sua história. Ah, e gente, vale o detalhe por sinal, enquanto eu tava editando o vídeo, eu parei pra poder observar essa parte, e só pra não deixar confusão na cabeça de vocês, ok? Essa coisa do Roblox Doors não ter muita história, conexões de história, documentos e texto, isso não é um erro do jogo, ok? É um bagulho que eles deixaram em aberto pro povo fazer teorias. Isso é uma escolha que o criador da história teve. Apenas isso. Nós sabemos, por exemplo, que Roblox Doors, gente, ele foi lançado... Ele podia explicar e só largar a história ali. Mas muitas vezes, dependendo do tipo de arte que você estiver criando, vale mais a pena você deixar o público tentar descobrir esse tipo de coisa. Igual fizeram em Gravity Falls. Gravity Falls, por exemplo, é um desenho que acabou faz anos. E até hoje o povo faz teoria dessa porra, porque ninguém conseguiu saber com exatidão de tudo, não ter todas as respostas do que a série deixou em aberto. Então até hoje tem coisa em aberta lá, que o povo não vai saber a resposta nunca, porque foi deixado em aberto de propósito para que fizessem teorias. Doors, ele
tem uma escolha de design parecida, basicamente. Ele não quer que você saiba o que tá acontecendo ali pra manter sempre esse vale da estranheza, esse desconforto em não saber o porquê ou como você foi pra lá. Tipo, é por isso, basicamente. 2 anos, praticamente 1 ano e meio, 2 anos atrás. E durante esse tempo, depois que ele foi lançado, tiveram muitas pessoas que fizeram vídeos tentando explicar coisas a respeito do roteiro, E né? esse era o fizeram objetivo. teorias. O povo falar sobre. Até mesmo teorias do canal do The Game Theorist, sabe? Tipo, o maior canal de teorias do mundo e tal. Canal que é responsável por poder resolver muitos mistérios aí na internet. Ou seja, claramente os criadores da história sabiam que tinha gente tentando decifrar os mistérios e tal. E mesmo assim, o capítulo 2 não teve também muita coisa de história. Foi uma escolha dos criadores. E vale o destaque, isso não torna o jogo ruim também. Que é uma coisa que muitas pessoas também podem ficar pensando, né? Que a gente tá tentando comparar aqui qual jogo é bom e qual jogo é ruim. Não é isso que a gente tá fazendo. Tecnicamente você colocou na thumbnail que um é médio e o outro é bom, mas sim. E Pressure parece ter aperfeiçoado um pouco. Claro que Pressure pode se tornar mais interessante do que Doors pra mim nesse conceito, porque Pressure é um fangame. É um jogo feito depois. É um jogo feito com inspirações em Doors e em muitas outras coisas. É um game que ficou muito melhor em muitas formas. Mas eu eternamente vou gostar mais de Doors porque a vibe ainda é muito diferente. É outro game. É outro game. Em Pressure você tá fugindo de um monte de criaturas esquisitas dentro de uma cápsula de vidro dentro do mar. Foda. Em Doors você tá tentando fugir, tá tentando sobreviver. Enquanto parece que o próprio hotel tá brincando contigo, tá jogando criaturas na tua cara. É outro game. É tipo como se tivessem jogos mortais ou algum tipo de aparição ou entidade estivesse tentando te matar. Tipo o, o Game Master do Left 4 Dead? Acho que é do Left 4 Dead, né? E a The Left 4 Dead, ele tem uma IA, por exemplo, que durante a gameplay, enquanto você tá jogando, eu não sei como é que chamam essa IA em geral, mas basicamente é assim. Se você tá tendo muita dificuldade no Left 4 Dead. Por que eu tô colocando esse The Left? É só Left 4 Dead. No The Left 4 Dead, por exemplo, tem uma IA que enquanto você joga, se você estiver tendo muita dificuldade, ela vai dropar mais munição, então você vai encontrar mais munição durante a gameplay e ela vai spawnar menos zumbis. Então vão ter menos hordas, vão ter menos ataques daquelas infestações de zumbi do caralho. E menos inimigos difíceis. Agora, se tu tá indo muito rápido no The Left 4... Não tem The Left, no Left 4 Dead, tá indo muito rápido, tá amassando o game. Ele vai te dar menos munição, ele vai colocar mais inimigos, vai mandar mais infestações, vai mandar mais inimigos difíceis pra balancear o game. É como se fosse uma IA controlando. No Door você tem essa vibe, tá ligado? Como se tivesse uma IA, algo jogando contra você. Agora se... Agora no Pressure, não. No Pressure você tá tentando sobreviver. E é isso. Pressure fez muita coisa melhor do que o Doors fez. Isso é incontestável. Mas eu ainda prefiro Doors, porque Pressure não conseguiu pegar essa vibe. O mais perto disso que você tem é aquela IA, aquele robozinho que fica te trollando com um dump e com as torretas, que ele controla as torretas do bagulho pra te matar. E fica falando, segue em frente aí, confia. Aí você dá de cara no dump. Não afirme isso aí, Paulo. ele tem um roteiro bacana pra gente analisar. Então, só deixei esse disclaimer aqui pra poder avisar vocês disso, também para as pessoas não pensarem que não ter uma história torna Doors ruim. Não, não é isso meu que jogo diz, não tá? tem história. Enfim, seguimos. Pressure, jogo ruim. basicamente, jovens, funciona da seguinte história. Quando você entra pela primeira vez no jogo, você já recebe todo aquele contexto. Você foi contratado, você tá indo pra dentro de uma base. Okay. Cara, a alegria que aquela cena me dá, mesmo velho. Que você já conhece esse estilo de jogo de terror, óbvio, né? Você tá fadado a morrer algumas vezes. Não interessa se você é muito bom ou não. Você só vai morrer porque esse jogo é difícil pra caramba. Eu morri só 18 vezes antes de zerar o jogo, tá? Como assim você está fadado a morrer? 18 vezes ainda é bastante, se pá. Mas independentemente disso, eu só morri 18 vezes antes de zerar Pressure, então faz o L. Depois de morrer pela primeira vez, nós vamos ser surpreendidos com um personagem misterioso que aparece e entrega um documento pra gente. Esse documento possui informações sobre a criatura que matou você. Doors tenta fazer uma coisa bem parecida, mas basicamente quando você morre em Doors, você é a criatura que matou. Que porra é essa aqui? Let Vend Zone. Ah, tá, é quando você morre pra algo do mapa. De queda ou coisa do tipo. Tá. Doors tenta fazer uma coisa. Não é uma criatura, parecida, senhor, isso é um mapa. Quando você morre em Doors, você apenas recebe uma frase tipo: você morreu pra tal criatura, na próxima vez tente fazer tal coisa. Aqui em Pressure, nós recebemos todo um documento com algumas informações que já estão descritas e algumas mas a maioria delas não vai te ajudar. O interessante de Pressure é que quanto mais vezes você morre pra
Então, uma coisa que eu não gosto desse sistema do Pressure... É que, tipo assim... Tu precisa morrer umas 3, 4, 5 vezes pra o documento ter informação suficiente pra você saber o porquê você tá morrendo pra aquele bicho. Se você não jogou Doors antes disso, você não vai saber o porquê você tá morrendo. Então vai passar lá o Rush que faz o bagulho tremer. Talvez você entenda logo de cara, talvez não. E aí vai vir um outro Rush que ele te mata com o veneno, o gásinho dele, aquele verde. Você não vai saber porque você morreu. A Carol até hoje não sabe que ela morreu por aquele bicho. E, tipo, se não tivesse vindo alguém na live e falar, tipo, ah, você tá morrendo por causa do veneno. Não fica perto do veneno. Vai embora. Tipo, sai de perto do veneno. Eu não saberia. Porque eu teria que morrer umas 3, 4 vezes pra esse bicho até eu descobrir. Tudo bem que eu não morri pra ele nenhuma vez, porque, sei lá, sorte. Mas, tipo, é estranho, tá ligado? Não faz muito sentido. Essa parte do documento, eu, pessoal, acho melhor. Sim, é muito boa essa parte do documento. É muito legal, é imersiva, é divertida, é estilosa, é maneira, é muito foda. Mas não serve muito ao propósito do que ela deveria fazer. Você precisa morrer vezes pra caralho até você descobrir o porquê você tá morrendo. E precisa saber inglês. Mesma criatura, A do mais Doors descrição traduz. você vai Ou conseguir traduzir, eu não nesse lembro se ainda documento. Você traduz morreu depois uma da vez, atualização. algumas frases vão aparecer. Quando você morrer na segunda vez, outra frase vai aparecer. Oi, Depois sou o uma Link, eu tenho um data, canal depois de alguma coisa, depois uma foto. Você teorias. vai descobrindo lentamente como toda aquela base subterrânea colocada no oceano tem alguma coisa muito mais profunda por detrás da sua história. E mais tempo vai se passando conforme você vai se adaptando ao jogo. Em algum momento, vamos chegar na sala 50. E ao invés de qualquer tipo de encontro básico com um chefe ou alguma coisa parecida, vamos encontrar esse bichinho maravilhoso, fofíssimo aqui, Sebastian Solas. Estamos falando aqui da... Sebastian fofo, amigável. Nem mata, nem mata, nem mata, nem mata. Eu não falo nada. Grita baixo, Paulo, grita baixo, grita baixo. Sebastian! Eu não tenho money. Alguém tem money pra gastar no Sebastian? Minha história é pobre hoje, Sebastian. Outro dia. Olá. Hey, Pelo amor de Deus. Trouxe mais gente, Sebastian. Ô, Paulo, quantas runs você tem nesse jogo? Cara, Sebastian fofo. Única criatura viva amigável de Roblox Pressure. Esse bicho aqui Amigável basicamente caralho é como também, nosso né? personagem. Ele ri de você toda a morte que você prisão, tem. mas que foi basicamente preso por uma empresa, que foi a empresa que fez essa base embaixo do oceano pra começo de conversa. Depois que ele foi preso aqui, mas se bem que o Paulo ele foi cutucar, né, mano? O Paulo foi cutucar um, você vê. Abandonada por ter ficado perigosa e os experimentos terem ficado soltos. Sebastian O Paulo deve ter cutucado o Sebastian umas 100 vezes antes do Sebastian tomar as medidas que ele tomou contra o Paulo, tá, velho? Pelo menos umas 100 vezes que o Sebastian tomou uma flashbang na cara até perder a paciência, tá? Certeza. Agora, ainda tendo a consciência de um ser humano, tá tentando negociar a sua própria liberdade ao preço de várias informações que ele está juntando dessa bizarra empresa e dos seus experimentos medonhos. Então, o nosso trabalho é de recuperar o bagulho. A gente só vai sair vivo daqui se a gente recuperar o bagulho. O Sebastian, ele tá tentando recuperar a liberdade dele com informações. Por isso que ele pega as nossas informações, é isso? Tipo, ele... Pô, dá as informações que você pegou, bro. Na moral, jogo, tipo, como uma na amizade, de tá ligado? mercador do Resident Evil 4, digamos assim. É a Esse melhor mano é forma legal. de descrever. Pra quem não conhece o mercador de Eu Resident ganho. Evil Eu 4, sempre ele é volto, basicamente um cara que aparece de vez em quando no jogo e vende itens que você pode precisar. Ao troco, é claro, no Resident Evil 4 Eu achei dinheiro, muito bom, mano. Eu tava rindo muito quando tu entrou na sala do Sebastian e o Sebastian falou, ah, não. Enquanto você tá no meio do jogo, mais você vai encontrar documentos, pendrives e informações sobre algumas coisas a respeito da empresa. Esses documentos podem ser todos vendidos pro Sebastian em troca de itens que você pode querer usar, como... Cara, pra mim é a corporação que queime, tá? Eu não gosto muito dessa corporação e não, bro. Já viu aqueles bichos que estão lá, a maioria deles provavelmente já foi humana, viado. Não tô muito bem com essa corporação. Olha os experimentos desses filha da puta. Tirando a Rose. A Rose é legal, ela me salvou no fim do game. Ele já sabe a peça que tava no jogo. kits médicos e lanternas, por exemplo. Claro que o maligno que tava na partida. Uma safe room pra Diabólico. gente dentro da metade do caminho do jogo, também cria uma sensação muito mais agradável, visto que Sebastian é aquela pessoa que sempre nos dá os documentos quando a gente morre, sempre interage com a gente de certa forma, e parece sempre estar observando o nosso personagem em todos os momentos. Quando a gente se encontra com algum monstro pela primeira vez, ele sempre vai fazer algum comentário sarcástico, alguma piadinha, e se a gente encontrar algum documento muito importante, por sinal, ele aparece do nada, rouba esse documento da gente. Canalha miserável. Pressure também tem esse ponto que eu acho muito interessante, que é essa questão de... Eu sempre me confundia com o Sebastian e com o Robozinho, porque os dois têm o mesmo dublador, mas os comentários são separados um pelo outro.
Vambora. Onde esconder a história, explorar nesse jogo aqui é 100 vezes, no mínimo, mais interessante do que Doors, porque como nós temos documentos escondidos, cada criatura, como cada experimento aqui dessa base foi criado, de onde elas vieram, nós temos histórias de robôs gigantes. Então, eu ainda tenho minhas dúvidas sobre Pasture. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre Doors, tecnicamente. Eu não lembro de nenhuma coisa de Doors que me deixou, tipo, caralho, por quê? O que é isso aqui? Mas até hoje eu tenho aquela sala de manutenção, por exemplo, no Pressure, que eu não sei o que caralhos faz. Mas, E traumas de A60. Ah, por sinal, bota fé que eu achei outro glitch ontem. Ontem eu tava jogando, eu achei um Jack e um glitch na mesma run de novo. Que foram construídos aqui, histórias de cientistas, a Doors. própria história do Sebastian, e inclusive Nenhum até mesmo A60, coisas graças a relacionadas Deus. muitos Faz o tempo spoilers, que eu não vejo como, por exemplo, A60 no um Pressure, tô asteroide que feliz. caiu dentro do oceano aqui e foi o responsável pela criação dessa base, algumas coisas muito interessantes e segredos até mesmo a respeito do personagem do Sebastian, que ele não nos conta. Tudo isso pode ser encontrado por meio de documentos. Roblox Pressure também tem muito mais salas secretas e muito raras de você encontrar do que Vou Doors, deixar o que pra é claro, advogar aumenta por mais ainda a Doors sua no vontade final de do explorar vídeo, mais o pra não jogo, ficar pra dando tentar muita descobrir pausa. algo que poucas pessoas descobriram até então. O final de ambos os jogos, assim como a parte da história Muito mais e salas algumas raras partes em Doors, relacionadas à trilha em sonora, Pressure, by the way. estompa Doors completamente. Porque o final de Doors, ambos os seus capítulos, é basicamente igual. Quando nós chegamos à 100ª porta no primeiro capítulo de Doors, temos uma pequena cinemática, achamos um elevador e o jogo acaba. Enquanto que no segundo capítulo, na porta 200, temos uma luta de chefe, chegamos a... Não, então, o ponto é, ele zerou Doors. O Linkzinho, ele claramente zerou Doors, porque ele tem gameplays aí. Talvez ele não tenha zerado, né? Talvez ele tenha pego de alguém. Mas do jeito que ele fala, ele parece ter zerado Doors, ou ter pelo menos consumido um certo conteúdo de Doors antes de gravar o vídeo. Eu não sei se ele chegou a jogar com as próprias mãos. Aí é outra coisa. Mas, ele tem argumentos muito válidos, e ele parece ter gostado muito de Pressure. E o Pressure, com certeza, ele jogou por si só. Mas o ponto em específico que eu queria falar é que, igual ele citou, Doors é um jogo sobre gameplay. Sobre o game em si. Pressure, ele é um pouco mais abrangente. Ele é mais sobre o terror, até ele a é mais porta sobre a 200 e ambientação, finalizamos ele é o mais game sobre o novamente clima, com uma cinemática. e ele é mais Em sobre a Pressure, história. as coisas só pioram depois da 100ª porta. Afinal de contas, como vocês devem lembrar, nosso personagem tinha o objetivo de pegar um cristal. A 100ª porta é onde nós encontramos esse cristal. Mas a partir do momento que nós pegamos ele, toda a base embaixo d'água perde a sua fonte principal de energia. Sendo assim, você basicamente vai ter que fugir da base agora, com tudo estando escuro. Você começa uma sequência de perseguição bizarra, mais interessante e mais frenética do que todo o jogo tinha tido antes, com mais criaturas, Aquele tiro foi pessoal, viado. mais inimigos, mais armadilhas e mais frenesi do que tudo que você teve do resto do jogo. Chega ao ponto, cara, de você conseguir sair pro lado de fora da base e você praticamente ficar andando quase que no meio do oceano, atacando em extremo a talassofobia. Fora o fato de que na metade do jogo, por exemplo, nós nos encontramos com o primeiro chefe do game, que é um peixe gigante que fica andando por aí com umas luzes embaixo dele. Quando você bate nas luzes, ele vem e te mata. Essa parte, talvez ataque talassofobias, igual o Linkzinho tava falando. Definitivamente essa é uma parte que talvez ataque talassofobia. Porque você tá literalmente em mar aberto, é escuro pra caralho, tem aquela luzinha da Rose e dos bichos. Essa parte talvez dói. Poderei descansar. Completei a meta. Não, agora a gente dobra a meta, bro. Agora é 62k. Essa parte talvez Luzes, ataque. ele vem e te mata. Aqui do lado de fora do oceano, nós encontramos 3 a 4 desses peixes. E de um jeito muito mais difícil, por sinal. Ah, então. O Linkzinho jogou sozinho essa fase aqui, tá? Ele jogou sozinho. Ele definitivamente jogou sozinho essa fase. Porque ele falou de 3 a 4 peixes. Não, não são só de 3 a 4 peixes, amigo. Contar um segredo pra ele quando tá jogando multiplayer, ele tem que fazer 14 bagulho. Jesus do céu. Bom dia de novo, Café. Como estavam os Edges? Estavam bons os Edges? Você se divertiu vendo o Edge? Que dor, velho. Bom dia de novo. Pressure puxa muito mais a pegada horror do que Doors. Exatamente. Pressure, ele tem uma ambientação pra terror muito melhor. É um jogo de terror, no geral, muito melhor. Ele é uma obra de terror muito melhor do que Doors. Eu vou colocar nessas palavras, pra ser mais exato. Pressure é uma obra de terror muito melhor, muito superior. Mas Doors é um jogo de terror melhor. Porque como um jogo, Doors é melhor. Ele é muito mais polido, velho. A gameplay de Doors, ela é muito mais suave. Ela é mais rápida, ela é mais tranquila, ela é mais polida do que a de Pressure.
Com exceção de como os rushes funcionam. No Pressure, Rush funciona de forma muito mais polidazinha. Dá pra você ficar embaixo da vente pra sobreviver o bicho. What the fuck? Mas... Doors, ele é um jogo muito mais rejogável. Pelo menos eu tenho essa vibe de que você joga várias runs de Doors muito mais tranquilamente do que você jogaria várias runs de Pressure. É meio difícil de explicar. O Doors só tem uma vibezinha, ele é mais agradável de jogar. O Pressure, ele é meio desgastante. Especialmente porque é longo pra caralho uma run de Pressure. A run de Doors 1 é uns 30 minutos pra tu zerar, se tu sabe o que tu tá fazendo. A Doors 2 é 50 minutos, se tu sabe o que tu tá fazendo. A run de Pressure, se tu sabe o que tu tá fazendo, tu vai demorar 1h30. Bro. Uma hora e meia, bro. Excuse me. Porque esse peixe, quando ele aparece dentro da base, ele tem uma rota pré-determinada. Ele fica andando em círculos, que no oceano são Na 4 verdade... deles, andando de formas completamente aleatórias. Sim, Isso, inclusive, tá aqui certo. é a sequência final do primeiro capítulo. Tem choro, só uma horinha. Não. Se fecha, bro. Se fecha. Aqui eles andam muito Eu não vou dizer pra vocês que tem uma cena errático. zica onde um robô Aumentar a qualidade. gigante aparece pra salvar Aumentar a gente, a qualidade dando porque uma aí, pisada em um porque aí desses trava e aí as pessoas assistem mais ads. Ó o bot aí de novo, avisando que eu tô em live. E o tema do Pressure, Sola, 10-0. Number. Talvez, bro. Eu não gosto de temática muito de temática de oceano, mas talvez, bro. Não vou contestar nessa parte, bro. Eu ainda prefiro Doors, bro. Por sinal, eu tô com a fim de rejogar Pressure agora. Essa cena aqui, ó. Belíssima, tá? Cinema. Onde um robô gigante Cinema, aparece toma. pra salvar a gente, dando uma pisada em um desses peixes. Meu Deus do céu, Pressure é Essa maravilhoso. bicuda é pessoal pra caralho. Foi mais pessoal do que a bala do Jacob no Paulo, velho. Pressure é um jogo excepcional em equilíbrio, em criar momentos corretos de tensão Jacob? e Eu terror, acho que eu errei em o nome dele, né? esses dois tipos de momentos, em aumentar a tensão quando deve ser necessária, em abaixar ela pra poder criar momentos de carisma. Essa pisada que a Rose deu no bicho foi mais pessoal do que a bala que deram no Paulo, velho. Por exemplo, que chame metade da atenção do que o Sebastian Solas, por exemplo, chama pra maioria perdão. das pessoas. E a galera que eu deveria dizer pra vocês, antes de encerrar esse vídeo aqui, não o motivo do Sebastian chamar tanta atenção é porque ele é furry. E você é furry, Linkzinho. Melhore. E a galera que eu deveria dizer pra vocês, antes de encerrar esse vídeo aqui, não achem, pelo andar da carruagem, que esse vídeo basicamente significa que Roblox Pressure é bom e Doors é ruim. Não, eu entendi essa parte, mas eu ainda vou usar isso no meu título. Que acham isso pra começo de conversa, tentem entender que se Roblox Doors não existisse, Pressure também não ia nem existir em primeiro lugar. Ambos os jogos são maravilhosos e muito bons no que eles fazem. Pressure basicamente ficou conhecido atualmente como um jogo que aperfeiçoou a fórmula que Doors tinha criado. Então seria realmente muito interessante se através desses vídeos, por exemplo, o pessoal que tá criando Roblox Doors pudesse dar uma olhada nessas críticas, por exemplo, e melhorarem essas coisas nos próximos capítulos de Doors. Doors não é um jogo ruim. Pressure ser um pouco melhor do que ele não faz com que ele caia de um jogo, sei lá, nota 9, por exemplo. Então eu espero que pelo menos... O problema de Pressure ser um jogo tão sólido e tão fechado é que vai ser muito difícil pra eles arranjarem uma desculpa boa o suficiente se eles quiserem fazer um segundo capítulo. Vai ser muito difícil. Uma possibilidade é eles talvez criarem uma outra história. Você vai ser outra pessoa, você não vai ser a mesma pessoa que entrou no lugar antes. E você vai acompanhar o momento em que o Sebastian destruiu essa porra. Em que o laboratório tava funcionando tranquilo e ele foi destruído. Talvez nessa parte funcionasse, tá ligado? Algo mais naquele momento. Mas ainda assim, são muitas possibilidades limitadas por eles terem deixado a história tão fechada. Doors literalmente pode simplesmente abrir uma porta em um castelo e continuar o jogo. Tchau. Doors pode fucking literalmente, se eles quiserem fazer um terceiro capítulo, eles só vão criar um capítulo no castelo, igual eles estavam fazendo já. E vão colocar uma quarta porta que vai levar pra puta que pariu, pra uma cidade aleatória. E pronto, agora você vai ter Doors numa cidade. Foda-se. Tá ligado? Igual já tem naquele escritório das 1000 portas. Eles podem fazer literalmente o que eles fucking quiserem com Doors. Já Pressure é bem mais limitado. Mas é um jogo bom pra caralho. E ele tinha mais 1 minuto de vídeo, eu esperava que ele amaciasse mais o ego de quem gosta de Pressure, de Doors nesse finalzinho. Infelizmente não aconteceu, então estou very, very triste. Very, very muito triste. E meu Rainbow Six ainda está na metade do download. Provavelmente porque minha internet tá caindo. Cringe as fuck. Ok? Very, very cringe também. O que significa que a gente pode fazer o seguinte.
Meu Deus, quantos vídeos de Doors? Mano, acho que ele. Não, ô Paulo, lembra que tu falou que ele não gostou de Doors? Eu acho que ele só gostou muito de Pressure. Porque agora que eu fui ver, ele lançou 3 vídeos já dessa porra. Ó, os 2 últimos foram de Pressure. Aí tem um de Pressure mais lá embaixo. Cara, ele tá lançando muito vídeo desde que ele mudou o bonequinho dele. Interessante.